de volta depois desse feriadão, baterias recarregadas. Aliás, a coordenadora falou verdade, né? O pessoal no terceirão lá estava computando que faltam 4 meses de aula efetivamente para acabar o ano. E eu digo, cara, a vida é assim, a vida é muito rápida. Aí assim, pô, para fazer aquilo que tu gosta, né? Vai demorar um século. Meu Deus, eu vou pra Disney daqui a 3 meses. Mas quando tu vê, já é amanhã. A vida passa muito rápido. Talvez o grande segredo seja realmente a gente usar cada dia da maneira mais efetiva possível, porque daqui a pouco a gente tá velho, tá morrendo e nem sabe, nem aproveitou a vida direito. Esse é o detalhe. E vamos que vamos! Uma bela manhã para aprender matemática. Nós estamos trabalhando com uma matriz que são tabelas de números. É uma tabela de número, chamamos de A11, A12, A21, A22. Essa aqui é a chamada diagonal principal. A ordem dos elementos é sempre I e J. E na diagonal principal o I é igual ao J. Não é isso? Nós vimos que tem um número que caracteriza a matriz, que é o RG da matriz, o registro geral da matriz. A gente chama esse número de determinante. E para representar um determinante, a gente basta botar as barrinhas retinhas, ó. Tira o colchete e bota uma barrinha retinha. Aí eu já estou pedindo o... Se for essa matriz, que é uma matriz 2×2, faz sentido calcular determinante de matriz 2×2? Vai. Faz, né? A gente só pode calcular determinante de matrizes quadradas. O que não adianta é uma matriz 3×2 ou uma 2×3, certo? Aí não faz sentido. Mas se for uma matriz quadrada, dá para calcular determinante. Se essa aqui é a matriz A, quem é o det A no caso? A11 vezes A22 menos A21 ou A12 vezes o outro. Ou seja, multiplica a diagonal principal, multiplica e subtrai os resultados. Não é isso? Diagonal principal menos diagonal secundária. Porém, pois não. Mas tu falou que não pode calcular determinante de uma 3×2 ou números que não se encaixam, mas tem como achar um outro método, o determinante delas? Não, pior é que eles... É possível até, eu vou te falar o seguinte, ó, até onde eu estudei, e eu não fiz faculdade de matemática, até onde eu estudei, eu não vi nem comentário sobre isso, tá? Pensando cá com os meus botões, eu penso comigo, poxa, se a matriz, para achar um número que a caracterize, basta eu fazer um tipo de conta com uma regra definida que use todos os elementos da matriz, né? Certo? Tem que usar todos os elementos. Então daria para criar uma outra regra. Por exemplo, ó, fica entre nós, hein? Na prática, isso nunca foi feito no ensino médio. Não existe isso, tá? Mas só filosofando um pouquinho. Imagina essa matriz aqui, ó. Certo? Se eu quiser calcular o determinante dela, embora isso não exista matematicamente falando, eu poderia fingir que ela é assim, calcular esse determinante. Fingir que ela é assim, calcular esse determinante. E, sei lá, somar os números. E começar a agir dessa maneira. Se eu, em algum momento da minha vida, me deparar com uma matriz retangular e precisar de um número para caracterizá-la, já que eu não aprendi a calcular determinante desse, eu posso separá-la em várias quadradas, calcular o determinante de cada uma e usar essa soma desses números para caracterizá-la. Certo? Mas bacana a tua pergunta. Mas, ó, isso é uma filosofia barata que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Do ponto de vista matemático, só se calcula determinante de matriz. Show de bola. Mas bonita a pergunta da colega. Ô galerinha, olha só. Essa matriz foi fácil de calcular determinante porque era uma matriz quadrada, é obrigatório ser quadrada. 2×2. Nós vimos que se a matriz for uma matriz, por exemplo, 3×3, a coisa fica um pouco mais delicada, não é isso? Porque eu uso, por exemplo, a regra de Sarros. A maneira mais prática de calcular o determinante de uma matriz 3×3 era a regra de Sarros. Como é que era mesmo? Duplica duas primeiras filas. Se forem colunas, aqui eu recolocaria B11, B21, B31, depois B12, B22, B32. Feito isso, multiplica na direção da diagonal principal, acha um resultado, multiplica de novo, acha um resultado, multiplica de novo, acha um resultado e soma esses três resultados, não é isso? Vai na direção da multiplica
multiplica e mais uma vez, ó, tá vendo? Bem na diagonal, ó. E multiplica, faz o quê? Soma e depois pega o resultado da primária e subtrai o resultado da secundária. Essa era a chamada regra de... Então fiz para relembrá-los como é que a gente trabalha com isso. Chata pra dedéu, mas é chato fazer isso. Aí para não sofrermos tanto, a gente começou a fazer assim de cabeça, né? Esse vezes esse, não é isso? Esse vezes esse, vezes da pontinha, olha ali, ó. Hã? Fechou ou não fechou? Depois, esse vezes esse, ó, esse vezes esse que é aquele ali, vezes esse que é esse aqui, ó. Certo? Por isso que a nossa regra estava ficando bem prático, né? Aqui, por exemplo, depois, esse vezes da pontinha. Depois, a pontinha vezes os outros dois. Não é isso? Ficou bem prático na hora de a gente começar a fazer mentalmente, né? Show de bola. Ainda acho que a regra de Sarros é mais segura. Na prova, regra de Sarros, 2, 3 vezes para garantir não perder ponto de bobeira. Porém, a regra de Sarros é limitada. Ela é limitada porque ela só vale para a matriz 3 por 3. Se for uma matriz maior, ferrou. Aí nós precisamos de uma técnica ainda mais aprimorada. E aí nós vimos o famoso Teorema de Laplace. Teorema de Laplace. Laplace com várias coisas importantes no cálculo que tu vai aprender na faculdade. Esse cara aí revolucionou o mundo com as suas ideias matemáticas. O negócio é o seguinte, se eu tenho uma matriz enorme, uma matriz grandona, vou pegar só um cara, uma fila qualquer aqui pra gente relembrar como é que é. A2, 1, aliás, A1, 2, 1, 3, A2, 3, depois seria o A3, 3 e assim por diante, né? A4, 3. Tem toda a matriz aqui, vamos supor que era uma matriz 4 por 4, então essa fila ali está completa. Para poder achar o determinante dessa matriz, vamos chamar ela de matriz C, para calcular o det da C usando o Teorema de Laplace, eu tenho que lembrar que eu tenho que escolher uma fila e fazer o produto de cada elemento da fila pelo seu cofator e somar isso tudo, não é isso? Então eu faria A1, 3 vezes o cofator 1, 3 mais A2, 3 vezes o cofator mais até o final da fila. Não é isso? Tu vê, o Teorema de Laplace do ponto de vista de decoreba é simples. Pega uma fila, faz o elemento vezes seu cofator, elemento vezes seu cofator, elemento vezes seu cofator e soma tudo. Mas aí o cara precisa lembrar o que é cofator. Por exemplo, se eu fosse fazer o cofator desse elemento 2, 3, como é que eu agiria? Menos 1 elevado a 2 mais 3 que multiplica o menor. E como é que se acha o menor complementar? Pega aquele sujeito, elimina a sua linha e a sua coluna. Monta uma matriz com o que restou. O determinante dessa matriz que restou é chamado menor complementar. Então está bem definido na tua cabeça o que é menor complementar. O que é cofator, o Teorema de Laplace é o menos pior. O Teorema de Laplace é só decorar, que pega a fila, multiplica elemento por cofator, mais elemento por cofator, mais elemento pelo seu cofator, soma tudo e corre para o abraço. Agora chega de revisão. Feita a revisão bem completinha, vamos às questões. A única coisa que eu não revisei ainda é aquela história, aquela nova maneira de calcular a área de um triângulo. Alguém lembra? A área de um triângulo, a nova maneira, o que é? É fazer a metade do determinante. Como é que faz determinante ali? Os vértices, né? Todo triângulo tem 3 vértices. Vamos chamar de A, B e C. Então esse ponto A tem o XA e tem o YA. E cada ponto tem as suas coordenadas, né? Como é que a gente monta aí? XA, YA, XB, XC. Completa com um calculo determinante, puf. É uma maneira de achar a área de um triângulo conhecendo as coordenadas dos vértices, certo? Aí sim, aí a revisão foi total e completa. Vamos que vamos! Lá na página 23 que a gente pediu para fazer de tarefa, a 1 já foi feita, a 2 também, né? Então era a partir da 3. Determine a área de um triângulo cujos vértices não seja por isso. 1 sobre 2 do determinante que vai ficar... Quem é o ponto? Ah, ele não falou quem era o ponto A, não falou sim. 2, 3, 0 menos 1,
menos 3 e 1. Completa tudo com 1 e agora pronto, é mãos à obra. Ah, eu não vou resistir, eu não vou resistir. Multiplica. Menos 2 mais, multiplica. Zerou, mais. Menos 9. Menos 9, então aqui deu 0, menos 9. Este resultado vai ser subtraído de quê? Vamos ver. 3, tudo bem para vocês? Esse vezes esse vezes esse. 2 mais 2. Então foram esses aqui. Depois eu fiz esse vezes esse vezes esse, deu 2. 0. Legal. Então vai ficar a área do triângulo é a metade de. Esse aqui dá menos 11 menos 5. Concordam comigo? Aliás, vou botar uma outra barra aqui. Que outra barra é essa? Parabéns. Uma é para lembrar que é determinante. A outra é para lembrar que o sinal não importa. Menos 11 com menos 5. Módulo de menos 16. E multiplicar por 1 sobre 2 é o mesmo que dividir por 2. Então a área deu 8. Unidades de área. Já que ele não falou, né? Qual era a unidade? 8 UA. 8 unidades de área. É só trabalhosa mesmo. É trabalhosa porque fazer sarros ali para o cara que está começando agora pode ser perigoso em função dos sinais da matemática básica ali, que nem sempre está tão sólida. Questão 4. Vamos que vamos. Questão 4 dizia o seguinte. Considerando dois pontos, A, 2, 3 e B, 0, menos 1, determine a equação da reta que passa por esses dois pontos. Olha, se eu não tivesse dado a dica na aula passada, o aluno poderia usar os seus conhecimentos do ano passado, né? Lembrar que a equação da reta é y igual a x mais b, substituir os dois pontos, fazer um sistema de equação e achar a equação, né? Mas com a aula passada, eu te mostrei que tem outra maneira de fazer isso. Calcula um determinante, deixando um ponto em aberto, que é o ponto xy. Quem são os outros pontos? 2, 3, 0 e menos 1. Aqui completa com 1, não é? Se fosse formar um triângulo, a metade daquele resultado seria a sua área. Mas se aquele ponto xy estiver alinhado com os outros pontos, a área do triângulo será igual a 0. Por isso que basta igualar a 0. Fazendo essa conta, a gente vai achar a equação da reta que passa por aqueles pontos. Uma técnica totalmente diferente da técnica do ano passado. Não tem problema, nós vamos tu faltou na aula, não faltou? Foi isso aqui, assim, ó. Eu não posso, agora, nesse momento, eu não posso provar isso aqui para vocês. Certo? Eu não tenho elementos matemáticos para provar para vocês que essa conta maluca, esse determinante maluco, dividido por 2, calcula a área do triângulo. Eu não tenho como ainda deduzir essa equação para vocês. No terceirão a gente pode fazer isso. Mas se tu acredita nessa equação, se tu acredita que fazendo esse determinante da área do triângulo, a partir desta equação eu posso te provar aquilo que eu escrevi. Olha por quê. Primeiro vamos pegar aqui o plano cartesiano, x e y, e vamos imaginar dois pontos quaisquer aqui, sei lá, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Ponto 2, 0 e ponto 0, 1. Beleza? Tu concorda que se eu botar esse terceiro ponto aqui, ó, ponto XY, ponto genérico, tá vendo? Vai formar um triângulo. E se eu usasse essa equação, eu poderia calcular a área desse triângulo. Tudo bem? Agora pensa comigo, cara. E se eu pegar esse ponto XY e trouxer ele pra cá? Vai mudar a área do triângulo? Ficou maior ou menor? Menor, né? Tu concorda que quanto mais próximo dessa linha que liga os outros pontos, quanto mais menor a área. E na hora que este ponto encostar nessa linha, eu vou deixar de ter um triângulo, né? Então qual será a área desse triângulo? 0. Por isso que se eu tiver dois pontos e quiser achar a equação para um terceiro ponto cair nessa linha, eu chamo esse ponto de XY, faço isso igual a, para garantir que não vai formar um triângulo. E aí eu descubro a equação da reta, certo? Bonita a tua pergunta, garoto. Olha só, galerinha. Como nós estamos ficando cada dia mais fortinhos aqui nos sarros, eu vou convidá-los a fazer mentalmente. 3x, o garoto é rápido, hein? Olha lá, 3x. Tá bonito, menos 2, menos 2.
Já que eu multipliquei a diagonal principal, essas duas com o do cantinho, falta essas duas com esse cantinho aqui, né? 0 mais 0. Diagonal principal menos diagonal secundária. Zerou. Né? Esse vezes esse vezes esse. Menos x, menos 1x, parabéns. 2y. Impressionante como o cérebro se acostuma, né? Antes o cara tinha que... Agora já está ficando cada vez mais fácil. E eu digo isso pra mim também. Como eu estava já há um ano sem trabalhar com matrizes, quando eu cheguei para dar aula de matriz, eu estava meio enferrujado ainda. Não fiquei treinando em casa matrizes para dar aula, né? Eu estava meio enferrujado. Fui fazer mentalmente no primeiro dia, fiquei inseguro, né? Agora já estou bem seguro na hora que eu estou fazendo de cabeça aqui. 3x menos 2 menos x mais 2y. Cuidado que esse menos é como se fosse o menos 1, né, gente? Vai fazer um chuveirinho ali, tá? Então vai ficar 3x menos 2, menos com menos, mais x menos 2y igual a 0. Vou passar esse 2y para lá, vai ficar assim, ó. 3x mais x, 4x menos 2 igual a 2y, tudo bem? Menos passou para lá mais. E está multiplicando, passa y igual a 2x menos 1. Esta aqui é a equação da reta que passa pelos pontos 2, 3 e 0, menos 1. Como eu sei que no teu coração deve ser meio difícil acreditar nessa técnica que é nova, eu vou fazer como a gente faria no passado, só para a gente relembrar. Ano passado nós faríamos assim, ó. Pega esse ponto, substitui ali para mim, por favor. Quase. 3, 2A. Observe que eu botei o 3 no Y e o 2 no... Substitui esse ponto, por favor. Menos 1. 0 vezes A. Mais B. Já que 0 vezes A é 0, quanto é que deu B? B deu menos 1. Substituindo lá em cima. 3 igual a 2A menos 1. Menos 1 passa para lá. Menos 1 passa para cá. Mais 1. Mais 1 por 3. Está multiplicando, passa... A igual a 2. Já que o A deu igual a 2 e o B deu menos 1, como é que fica a equação? 2x menos 1, né? Até mais prático a técnica do ano passado, concordam? Né? Só que como a gente está aprendendo matrizes, tem mais essa carta na manga agora. Duas cartas na manga fundamentais para questões de física e matemática, hein? Como determinar a equação de uma reta que passa por dois pontos? Ou tu pega a equação da reta mentalmente, substitui os pontos, faz sistema de equação, ou tu faz uma matriz igual a 0. Também funciona, certo? Adorei. Muito obrigado pelas perguntinhas aí que foram enriquecedoras. Já que nós matamos a questão 4, vamos para a questão 5. Eu acho que essa questão 5 eu botei na prova do ano passado, não tenho certeza. Mas ela tem um cheiro forte de prova. Olha que bonitinha a questão 5.